Elohai, Amém. Shalom. Agora eu quero estar falando para vocês uma coisa muito curiosa, uma coisa que muitas pessoas gostam até de ouvir sobre o mistério do lobisomem. E o inimigo se transforma aí em tanta coisa, né? Como a gente já viu. Certa vez o Senhor, andando ali naquele cemitério, ele expulsou aqueles demônios daquele homem, ou daqueles dois homens. Um lugar diz um, outro lugar diz dois, mas o que eu quero dizer é que ele expulsou aqueles demônios que mandou para os porcos. Aquelas pessoas eram temidas ali, eram um verdadeiro bicho, aqueles homens ali. E também me parece que foi Nabucodonosor que se transformou em um bicho, num animal, e andou pastando por alguns tempos, né? E sabe, as escrituras dizem, a Bíblia tem razão quando diz essas coisas, mas muitas pessoas aí, quando estão endemoniadas, viram um verdadeiro bicho. Mas eu quero estar chamando a sua atenção para o mistério do lobisomem. O inimigo procura estar copiando tudo, ele gosta, ele é um verdadeiro copiador. Quando você fala aí alguma palavra aí para o seu filho aí, você chama ele de moleque, ou você diz que ele não vai dar em nada, ou vai prestar, ou vai virar aí um ladrão, qualquer coisa dessas origens, o mundo espiritual pega isso e trabalha em cima dessas palavras, porque isso chama legalidade. Quando você dá essa legalidade, está dando oportunidade para os demônios trabalhar em cima na vida do seu filho, na vida da sua família, na sua vida. Então, através das nossas palavras, nós damos aí oportunidade para que o inimigo possa estar agindo na nossa vida, porque ele, além de fazer o mal, ele procura copiar tudo para fazer você tropeçar, você zombar de Deus, e assim, você falando, agindo, fazendo qualquer coisa errada, ou imitando ele sorri de você, ele se alegra de você, porque ele está conseguindo fazer aquilo que ele sabe fazer, que é maldade, né? Então, ele sempre copiou, e essa história de lobisomem também foi uma cópia, e essa cópia ele pegou da história de Jacó. Você vai ver na história de Jacó, em Gênesis 49, ali tem uma história de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, e na época, por costume, os pais davam a bênção aos filhos quando os pais estavam já velhos, prestes a morrer, ou na cama já. Então chamava seus filhos, começando do primogênito, do primeiro, do mais velho, davam as melhores bênçãos, e assim sucessivamente davam as bênçãos a todos os filhos. Jacó não foi diferente, chamou seus filhos e deu a bênção a seus filhos. Então, ele deu para o número 1, número 2, número 3, e quando chegou no número 4, eu quero que você marque muito bem isso. O número 4 chamava-se Judá, e ele disse para o seu filho número 4, Judá, você vai ser o leãozinho, e não leão, você vai ser o leãozinho, você vai deitar e ninguém vai te perturbar, tá bom? Então essa será a sua bênção, você vai ser muito feroz mesmo. E aí ele continua dando a bênção aos seus demais filhos. Quando ele chegou no 12º filho, por nome Benjamim, ele disse, Benjamim, você vai ser o lobo. Então eu quero que você guarde esses dois filhos, Benjamim e Judá. Seria Judá o leãozinho e Benjamim o lobo. Mas essa foi a bênção de Jacó que deu a seus filhos, nada tinha a ver com o lobisomem, tá? Você lê em inglês homem-lobo, lobo-homem, homem-lobo, quer dizer, está um pouquinho ao contrário, né? O inglês aí, ele inverte um pouquinho as coisas, mas o inimigo inverte muito mais. Ele procura mudar as peças de lugar, mudar os quebra-cabeça de lugar para poder aí mandar você montar. E muitas vezes você não monta, você fica aí, coloca tudo errado, ou ele coloca errado para você, né?
ao invés de colocar uma coisa, acaba colocando outra coisa, você acaba acreditando ou deixando para lá, né? Enquanto isso, você está dando assim uma oportunidade para que o inimigo zombe de Deus e manipule você, eu, nós, né? Então, agora eu quero falar da cópia que ele fez por volta de 780 anos antes de Cristo, ali na cidade de Alba. Na cidade de Alba, hoje a cidade de Roma deu lugar à cidade de Alba, né? Mas na cidade de Alba tinha um homem que governava aquela cidade por nome de Numitor, e ele tinha um irmão, e esse irmão tinha uma inveja tamanha dele, sabe? Queria ficar aí em tudo, ele queria estar na frente, ele queria até tomar o poder e ser o governante daquela cidade. Foi isso que ele fez um pouquinho mais tarde, mas ainda nessa época tinha uma moça que era filha de Numitor, por nome de Régia Sílvia. Essa moça, ela era sacerdotisa no templo de Júpiter. E segundo os historiadores, você pode ver isso no Google e em tantos lugares, sobre o Império Romano, sobre Roma, tá? Segundo os historiadores, essa moça aí ficou grávida do deus Júpiter e ficou grávida de gêmeos. E o inimigo gosta de copiar tudo, né? Gosta de copiar tudo. Aquele homem, o tio de Réia Sílvia, irmão de Numitor, não gostou muito disso acontecido, que a sua sobrinha ali estava grávida. Quando nasceu os nenéns, ele mandou matar os nenéns. Isso está na história, você pode ver, como eu disse, no Google, você pode estar olhando aí, você vai perceber isso aí. Então ele mandou matar as crianças, mas aí as pessoas, para que o inimigo, aí veja mais uma vez que ele vai copiar, agora vai copiar de Moisés, que Moisés foi colocado no rio para poder ser resgatado ali pela filha de Faraó, né? Agora, os dois meninos colocados no rio Tibre, um rio que fica aí na Itália, né? O rio fica na Itália. Então, colocaram esse... Hoje tem outro nome, tá? Mas é meio parecido com Tibre também. Então, foi colocado no rio, no cestinho, as crianças parou nas montanhas e foi adotado aí por uma loba. Você pode ver isso nas histórias, tá? Foi adotado por uma loba. Então as crianças mamou na loba. E aí surgiu o homem lobo, porque bebeu sangue de uma loba, ou seja, sua mãe agora não era mais a Réia Sílvia, mas uma loba. E esses meninos tinham como pai Júpiter. E então nasceu o Rômulo e Remo. Mais tarde foi encontrado aí por duas pessoas, não sei se dois homens ou um homem e uma mulher, que pastoreavam por ali algumas ovelhas, encontrou, e esses personagens conheciam a história dos meninos e fez com que os meninos conhecessem, sabessem das suas histórias, e os meninos cresceram e voltaram para a cidade de Alba. Lá eles arrancaram o tio que estava governando e colocaram o seu avô no lugar, como rei da cidade de Alba. Mas Rômulo, para não dividir, para não ter que estar aí passando pelo mesmo problema aí, resolveu matar o seu irmão Remo. Então Rômulo matou Remo e ele assumiu a cidade de Alba, mas fundou a cidade de Roma, às margens do rio. Rômulo fundou Roma. Roma, se você escrever ao contrário, dá amor. Então Roma é o contrário de amor, certo? Então, no ano 753 a.C., foi fundado Roma por um homem por nome de Rômulo. Esse homem era lobo, filho de uma loba, com filho de Júpiter. Mamou leite da loba. Então esse seria o primeiro lobisomem. Mas você vai ver em vários outros pontos das escrituras. Eu acho que eu até tenho marcado, não marquei aqui. Mas vários pontos das escrituras o Senhor fala de lobo. Que muitas pessoas iam aparecer como lobos, né?
vestido de ovelha, mas por dentro era lobo. E também o apóstolo falou em Atos que as pessoas apareceria depois dele, apareceria muitos lobos cruéis que devorariam, né? Devoraria. Então, lobo é sinônimo de gente má, de homem mau, né? E quando o Senhor, na primeira quaresma de Atos 1:3, quando o Senhor apareceu aos seus discípulos, dando as últimas instruções, conforme está nos meus vídeos aí anteriores, quando ele apareceu dando as últimas instruções na primeira quaresma de Atos 1:3, quem apareceu era o leão da tribo de Judá, o Senhor dos exércitos, aquele que foi morto, foi preso, morto, crucificado, morto e sepultado, ressuscitou. Agora nessa quaresma ele estava aparecendo aos seus, entenda isso, ele estava aparecendo. Mas quem é que estava aparecendo? Estava aparecendo o Senhor, o leão da tribo de Judá, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então ele não é lobo da tribo de Benjamim, ele não é lobo de Roma, mas ele é o leão da tribo de Judá. Então, essa aparição do lobisomem hoje, porque hoje falar em lobisomem, meu querido, minha querida, é terrível, principalmente na cidade. No sitião ainda você pode falar que as pessoas acreditam um pouco, mas no passado não era assim, as pessoas acreditavam muito e muitas pessoas dizem ter visto. Eu nunca vi coisas terríveis, vi tantas outras coisas, mas lobisomem eu não vi não, certo? Então, mas lobisomem e tanto outros que existem por aí, com certeza são obras malignas, obras de demônios. Obra de demônio é igual assombração, é igual aí chupacabra, etc. Todas essas coisas são trabalho de demônios, OVNIs, né? São tudo trabalho de demônios, são demônios aparecendo para atormentar as pessoas, porque não são coisas boas, então, mas são demônios aparecendo aí para derrubar as pessoas. Então, a quaresma de hoje, você vai ver na minha matéria, a quaresma é uma espécie de aniversário da primeira quaresma. E a aparição do lobisomem hoje é uma espécie de comemoração da primeira aparição do Senhor, do leão da tribo de Judá. Então, se hoje estivesse aparecendo algo, não seria o lobisomem, mas seria o leão, o homem-leão, não o lobo-homem, nem o homem-lobo, mas o homem-leão, o leão da tribo de Judá. Simbolicamente na quaresma, se ele aparecesse, que ele não aparece, pode aparecer aí demônios para atormentar, para manipular o homem, zombar de Deus. Maria. Rabone. Volto a repetir para finalizar. Esse lobisomem que hoje aparece, diz que aparece. Ninguém conhece a identidade dele. É uma espécie de comemoração da primeira quaresma e das primeiras aparições do Senhor ressurreto, ressuscitado, onde ele apareceu para dar as últimas instruções aos seus discípulos. Você entendeu? Se não entendeu, volta o vídeo, meu querido. Entenda isso. Até. A gente não tem teologia, a gente não tem explicação. A gente muda a teoria, a gente não tem tradição. A gente já foi cabeludo, a gente já cantou em coral. A gente agora é barrigudo, mas até que a gente não tá mal. A gente já salvou pinguço, a gente já salvou ateu. A gente já pregou pra crente, mas ele não se converteu. A gente confundiu de